Você já saiu de uma conversa com a sensação de que algo estava errado, mas sem saber exatamente o quê? Já se pegou dizendo sim para algo que lá no fundo você sabia que não queria? Pois é, às vezes a gente não percebe, mas está sendo manipulado sem nem se dar conta. E não é coisa de novela, não. É coisa do dia a dia, do trabalho, da família, das redes sociais. Vivemos cercados por vozes que tentam guiar nossas escolhas, muitas vezes usando truques sutis, disfarçados de carinho, preocupação ou até conselhos. E se a gente não estiver atento, acaba sendo marionete no teatro da vida dos outros. O grande problema é que a manipulação nem sempre chega de peito aberto. Às vezes ela vem na forma de um "tô dizendo isso pro seu bem", quando na real o que a pessoa quer é te controlar. Outras vezes é uma risadinha forçada, um silêncio carregado ou aquela velha jogada emocional que te faz sentir culpa por pensar diferente. Mas respira fundo. Hoje a gente vai abrir essa caixa preta, não para te deixar paranoico, mas para te mostrar 10 formas silenciosas de manipulação e, o mais importante, como se blindar de cada uma delas com firmeza, sabedoria e, claro, um toque de estoicismo. Entender essas táticas não é só uma forma de se proteger, é um passo rumo à liberdade real, aquela que nasce quando a gente deixa de ser refém da opinião alheia e passa a viver segundo nossos valores. Como dizia Epicteto, ninguém é livre se não for dono de si mesmo. E para ser dono de si, primeiro a gente precisa enxergar as correntes. Então, bora caminhar juntos por esse labirinto. Ao final dessa jornada, você vai sair mais forte, mais consciente e principalmente com as rédeas da sua vida nas mãos. A primeira armadilha que a gente precisa desmontar é a manipulação emocional. Ela não grita, ela sussurra. Não chega de cara feia, chega sorrindo. É como se você estivesse andando por um jardim lindo, cheio de flores coloridas, mas a cada passo, alguém vai te empurrando sem que você perceba. Você tropeça, acha que foi culpa sua, se desculpa, e continua andando, até que no fim nem lembra mais qual era o seu caminho. Manipuladores emocionais fazem isso com maestria. Mexem nas suas emoções como se estivessem afinando um instrumento, mas o som que sai é o que eles querem ouvir. Um dos truques mais comuns é usar a culpa como corda. Sabe aquele amigo que te pede algo que você não quer fazer? Você diz, não, e eles soltam, achei que a gente fosse mais próximo. Pronto. Lá vem o peso nos ombros, a dúvida na cabeça, a vontade de ceder só para não desapontar. Mas a culpa, meu irmão, não pode ser o volante das suas decisões. O estoico sabe disso. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a mente que se mantém em harmonia com a natureza não se deixa abalar por pressões externas. E é exatamente isso, manter sua bússola interna apontada para o que é justo, mesmo quando o vento emocional tenta te desviar. Outro tipo de manipulação emocional é o medo. A pessoa não diz diretamente, mas te dá a entender que, se você não seguir o que ela quer, algo ruim pode acontecer. Pode ser uma ameaça velada, um alerta disfarçado, ou até um "faço isso por você", mas se fosse outra pessoa, é como andar numa sala escura, onde a única lanterna está nas mãos do manipulador. Mas olha só, você tem sua própria luz, e ela se chama autoconhecimento. Quanto mais você entende o que sente e por que sente, mais preparado está para não cair nesses jogos, e isso exige prática, paciência e uma boa dose de coragem. Para começar a se proteger de tudo isso, o primeiro passo é se conhecer de verdade. Parece óbvio, né? Mas a verdade é que muita gente anda por aí sem nem saber o que sente. E quando você não entende suas próprias emoções, qualquer um pode brincar com elas. É como deixar a porta de casa aberta e depois se espantar quando alguém entra e bagunça tudo. Então, se permita sentir. Nomeie o que passa dentro de você. Alegria, raiva, medo, carinho, tudo tem espaço, mas nada deve te dominar. O estoicismo ensina que as emoções são como o clima, vêm e vão. Mas a gente não precisa se afogar na tempestade. Além disso, aprenda a colocar limites. Não é sobre ser duro ou fechado, mas sobre saber até onde vai o seu espaço. E mais importante,
saber onde começa o do outro. Dizer não com clareza, sem culpa, é como construir uma cerca saudável ao redor do que é seu. E se alguém se incomoda com isso, talvez seja porque não queria só estar ao seu lado, queria dominar seu terreno. Epicteto dizia que o que está sob nosso controle deve ser guardado como um bem precioso. E isso vale para suas decisões, seu tempo e até para o seu silêncio. Outro ponto essencial é observar o equilíbrio nas suas relações. Porque, vamos ser sinceros, se só você cede, se só você escuta, se só você corre atrás, algo aí está fora do prumo. Relação saudável é tipo dança de salão. Um conduz, o outro acompanha, mas no fim, os dois se movem em harmonia. Se você sente que vive dançando conforme a música do outro, talvez seja a hora de mudar a trilha sonora. O estoico sabe que não se deve sacrificar a própria essência para agradar os outros. Como dizia Sêneca, quem vive para agradar a todos, vive para ninguém. E tem mais. A comunicação aberta é uma arma poderosa. Às vezes um simples "isso me incomodou" ou "não me sinto bem com isso" muda toda a dinâmica. O problema é que muita gente engole o que sente, com medo de causar conflito. Mas engolir demais dá nó. E uma hora, esse nó vira um peso tão grande que você já nem lembra o que era leve. Então fale. Com calma, com verdade, com firmeza, e se a outra pessoa não estiver disposta a te ouvir, isso diz mais sobre ela do que sobre você. Agora que a gente desmontou a primeira armadilha, bora falar da segunda, falácias lógicas. Eita, parece nome de prova de filosofia, né? Mas calma, vou te explicar do jeito certo. Falácias são aquelas armadilhas de raciocínio que parecem verdadeiras, mas são pura enganação. Tipo miragem no deserto. De longe parece água, mas quando você chega perto, nada. E sabe o pior? Muita gente usa essas falácias de propósito para te confundir, desviar o foco e ganhar a discussão no grito, não na razão. Um exemplo clássico é o ataque pessoal. Em vez de rebater teu argumento, a pessoa ataca você. Ah, você só pensa assim porque é ignorante. Pronto. A discussão sai do conteúdo e vira ofensa. Outro exemplo é a generalização apressada. Você vê um caso e já conclui que todo mundo é assim. É como ver um carro quebrado e dizer que todos daquela marca são ruins. Isso vira munição para preconceito, discurso vazio e, claro, manipulação. Por isso, meu caro, cultivar o pensamento crítico é como afiar uma espada. Dá trabalho, mas te protege. E tem outra pegadinha que vive se infiltrando por aí. A tal da ladeira escorregadia. É quando alguém diz que se você fizer um pequeno movimento agora, vai acabar inevitavelmente em algo catastrófico lá na frente. Tipo, se você deixar seu filho jogar videogame hoje, amanhã ele vai virar um viciado que nunca mais sai de casa. O exagero é tão grande que parece até cena de novela dramática. Essa falácia joga com o nosso medo do futuro, inflando as consequências como um balão prestes a estourar. Só que na vida real, as coisas não são tão automáticas assim. A gente tem poder de escolha de parar no meio do caminho, de mudar de rota. E o estoicismo nos ensina a focar no presente, no que está sob nosso controle agora, não em pânicos futuros fabricados. Para lidar com essas falácias todas, o segredo é a lucidez. Pergunte, questione, observe se o argumento tem base sólida ou se está mais para castelo de cartas. Não tenha medo de parar uma conversa no meio e dizer: isso que você disse faz sentido mesmo? Às vezes, só de jogar luz no assunto, a escuridão desaparece. Como diria Marco Aurélio, a verdade não se ofende com o questionamento, ela se fortalece. E é isso. Pensamento crítico não é arrogância, é liberdade. A próxima armadilha é uma das mais cruéis, o gaslighting. Esse nome em inglês virou moda, mas a prática é antiga. É quando alguém faz você duvidar da sua própria memória, da sua percepção, da sua sanidade. É como se a pessoa mudasse os móveis de lugar enquanto você dorme, e no dia seguinte dissesse que nada aconteceu. Aos poucos você começa a se perguntar: será que eu estou ficando doido? E esse é exatamente o objetivo do manipulador: te tirar do eixo,
te deixar dependente da visão dele sobre a realidade. É uma tortura silenciosa, que corrói a confiança que você tem em si mesmo. O gaslighting pode vir disfarçado de "você entendeu errado" ou "isso nunca aconteceu", mesmo quando você tem certeza do que viveu. A dúvida começa pequena, mas vai crescendo como uma sombra que se estica ao entardecer. Um dia, você já não confia mais no que sente, e quando isso acontece, você se torna presa fácil. Por isso, é essencial ter âncoras de realidade. Anotar o que aconteceu, contar, com amigos de confiança, registrar o que você sente. Essas pequenas atitudes são como postes iluminando a estrada na noite escura da manipulação. E sabe o que ajuda demais nesse processo? A autoafirmação. Repetir para si mesmo com firmeza: o que eu vivi é real. O que eu senti é válido. Isso é um escudo poderoso contra quem tenta reescrever a sua história. E, se necessário, buscar ajuda profissional também é um ato de força, não de fraqueza. O estoicismo nos lembra que a mente precisa de tanto cuidado quanto o corpo. Um estoico não é alguém que aguenta tudo calado, mas alguém que entende seus limites e se cuida com sabedoria. Como diziam os antigos, conhece-te a ti mesmo. Isso não é vaidade, é sobrevivência. Outra tática sorrateira é a pressão de grupo. Ela não chega gritando, mas pesa como um elefante em cima do peito. Às vezes, é só um olhar torto, uma risadinha quando você pensa diferente, ou aquele velho "todo mundo tá fazendo". E aí, para não ser o estranho, o esquisito, você cede, vai com a maré. Só que aos poucos, você deixa de ser quem é e começa a viver no modo automático, só para se encaixar. É como um camaleão que esquece qual é sua cor original de tanto se camuflar. E o pior, às vezes a gente nem percebe que está se perdendo. Para não cair nessa armadilha da pressão do grupo, o segredo é ter raiz firme. É como uma árvore no meio do vendaval. Se as raízes forem profundas, ela pode até balançar, mas não cai. E essas raízes são os seus valores. Quando você sabe o que acredita, o que importa para você, fica mais fácil dizer não pro que não faz sentido. Mesmo que todo mundo esteja dizendo sim. O estoicismo entra aqui com força, lembrando que a opinião da multidão muda, como o vento, mas a virtude permanece. Marco Aurélio escreveu: "A aprovação dos outros não te faz melhor, assim como a crítica não te faz pior." Claro, resistir à maré não é fácil. Às vezes, dá vontade de jogar tudo pro alto e só seguir o fluxo. Mas é aí que você precisa parar e se perguntar: tô fazendo isso porque eu quero, ou porque tô com medo de ficar de fora? A resposta sincera a essa pergunta pode abrir seus olhos. E lembra, ser diferente não é um problema. É um sinal de autenticidade. O mundo já tem cópias demais. O que falta é gente que viva de verdade o que pensa. Agora, vamos falar de uma armadilha que vem disfarçada de carinho. A bajulação exagerada. Quem é que não gosta de um elogio, né? Um reconhecimento sincero, uma palavra de incentivo. Isso alimenta a alma. Mas quando os elogios vêm demais em todo momento sem razão clara, é bom ligar o alerta. É como se te dessem um doce todo dia, mas só porque querem algo em troca depois. A bajulação é sedutora. Ela infla o ego, amolece as defesas, e aí, bum, vem o golpe. Às vezes o elogio é só o anzol. O que querem mesmo é te fisgar. Para se proteger, o segredo é ter autoestima na medida certa. Nem inflada demais, nem baixa demais. Saber quem você é com clareza faz com que você reconheça quando o elogio é real e quando é truque. Pense como um espelho limpo. Ele reflete a verdade, não o que os outros querem que você veja. Se alguém te elogia demais, pare e observe. Essa pessoa age com coerência? Ela elogia todo mundo do mesmo jeito? Tá querendo algo em troca? Essas perguntas ajudam a separar o ouro do brilho falso. Outra estratégia é buscar conselhos sinceros, daqueles amigos que te conhecem, de verdade. Sabe aquela pessoa que não tem medo de te dar um toque, mesmo quando não é o que você quer ouvir? Pois é, essa pessoa vale ouro. O manipulador bajulador vai tentar te isolar dessas vozes, te cercar só com aprovação.
Mas o estoico sabe que o verdadeiro crescimento vem do desconforto, da crítica construtiva, do confronto com a realidade. Como disse Sêneca, o elogio em excesso é suspeito. É como o perfume forte demais, disfarça algo. E por falar em isolamento, essa é a próxima cilada. A pessoa manipuladora tenta te afastar de amigos, família, colegas, mas faz isso aos poucos, sutilmente, como quem está te protegendo. Essa pessoa tem inveja de você. Eles não te entendem como eu entendo. E assim, sem perceber, você vai se desligando das suas raízes, das vozes que podiam te alertar. Quando vê, já está numa ilha, dependendo só daquela pessoa para tudo. E aí, meu irmão? O controle está feito. Isso é perigoso demais. Para não cair nessa armadilha do isolamento, você precisa cuidar das suas conexões como quem rega uma planta rara. Relações saudáveis são aquelas que te fortalecem, não que te prendem. Manter o contato com amigos e familiares é como ter cordas que te puxam de volta quando alguém tenta te arrastar para o fundo. Mesmo que alguém diga que é melhor você se afastar de fulano, respira e pensa: essa pessoa está me ajudando ou está tentando me isolar para me controlar? O estoico entende que a autonomia nasce do equilíbrio, estar com os outros sem depender deles emocionalmente. E tem mais. Se alguém começa a criticar todas as pessoas ao seu redor, desvalorizar quem você ama ou confia, isso é um baita sinal de alerta. É como se a pessoa colocasse um vidro escuro entre você e o mundo. Aos poucos, tudo parece negativo, perigoso, errado, menos ela. É um tipo de encantamento sombrio que transforma a liberdade em prisão disfarçada. Mas você pode quebrar esse feitiço com clareza, coragem e presença. Confie nos seus instintos. Escute aquela voz lá do fundo que diz: tem algo estranho aqui. Uma coisa que ajuda muito é estabelecer limites bem definidos, tipo uma cerca viva ao redor da sua paz. Quem respeita esses limites mostra que se importa de verdade. Quem tenta invadir, controlar, manipular, mostra que só pensa em si. E não precisa brigar para impor esses limites. Basta deixar claro com calma que sua vida tem regras internas que não são negociáveis. Como uma fortaleza com portões que você decide quando abrir ou fechar. Autonomia não é se isolar, é saber escolher com quem e como se conectar. Agora chegamos a outra armadilha que parece pequena, mas tem um peso gigante: os ultimatos. Quando alguém vira para você e diz ou faz isso ou acabou, o que ela está tentando fazer não é conversar, é mandar. É como se jogassem você num penhasco e dissessem que só tem um caminho, o que eles escolheram. Isso cria uma sensação de urgência falsa, te empurra para o canto, faz parecer que você não tem escolha. Mas tem, sempre tem. Só que para ver as outras saídas, você precisa primeiro respirar e não agir no impulso. Um bom jeito de lidar com ultimatos é apertar o botão de pausa. Sabe quando a cena do filme está ficando intensa demais e você para tudo para pensar? Faça isso. Não responda no calor do momento. Pondere, reflita, se pergunte: essa decisão reflete o que eu realmente quero ou estou cedendo por pressão? Lembra do que dizia Epicteto: o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Isso vale ouro. Porque quando você reage com clareza, a manipulação perde a força. Além disso, observe se os ultimatos estão virando rotina. Se toda conversa vira um ou isso ou aquilo, tá na hora de repensar a relação. Gente que te ama de verdade quer o seu bem, mas não quer te controlar. E se a chantagem emocional virou regra do jogo, talvez seja melhor mudar de time. O estoico sabe que a liberdade vale mais do que qualquer conforto momentâneo. Porque viver sob ameaça, ainda que velada, é como andar com uma corda no pescoço. Uma hora ela aperta. Agora vamos falar sobre uma das técnicas mais sorrateiras de controle: a culpa estratégica. Sabe quando alguém joga nas suas costas a responsabilidade pelos sentimentos, erros ou decisões dela? Você me deixou mal. Se você tivesse feito diferente, isso não teria acontecido. É como se te entregassem uma mochila cheia de pedras e dissessem: carrega para mim, foi tudo culpa sua. Com o tempo,
Essa carga vai pesando, machucando, tirando tua força de decidir por si mesmo. E quando você percebe, já não sabe mais o que é seu e o que foi colocado em você à força. Esse tipo de manipulação mexe diretamente com a nossa consciência. Ninguém gosta de ser visto como o vilão da história. Mas tem gente que usa isso como arma. Ela distorce os fatos, inverte as responsabilidades e, aos poucos, vai te fazendo acreditar que você é o errado, mesmo quando fez tudo certo. Isso te deixa frágil, confuso, dependente de aprovação. É como um espelho torto. Tudo que você vê é distorcido, e mesmo se você estiver em pé, parece que está caindo. E aí adivinha quem se oferece para te levantar? O próprio manipulador. Para sair desse ciclo vicioso, o segredo é validar a sua própria visão da realidade. Se alguém te acusa de algo, pergunte-se honestamente: fui mesmo o responsável? Ou estão querendo me culpar para fugir das próprias falhas? A autorreflexão é como um farol interno que ilumina a verdade no meio da neblina. E comunicar com clareza também é essencial. Dizer algo como: eu entendo que você está magoado, mas não aceito essa culpa que não é minha, é um ato de amor próprio. É como colocar uma placa no seu jardim emocional. Entrada permitida, mas sem pisar nas flores. Outra coisa que te ajuda a se fortalecer é estar cercado por pessoas que te enxergam com verdade. Gente que aponta seus erros quando precisa, mas que também reconhece seu valor. Relações assim funcionam como espelhos limpos, mostram o que é, sem distorcer. E no estoicismo, a gente aprende que a culpa só serve se for fruto de uma escolha errada nossa, feita de forma consciente. Caso contrário, ela é só uma corrente extra. E ninguém evolui com o pé preso. Agora vamos falar de algo muito atual: a sobrecarga de informação. Já reparou como às vezes parece que sua mente está em pane? É notícia de tudo quanto é lado, gente opinando sobre tudo, vídeos, posts, comentários. É tanto barulho que você já não consegue ouvir nem a própria voz. E sabe o que é pior? Tem gente que usa isso de propósito. Te enche de dados, termos complicados, argumentos confusos, tudo para te deixar atordoado. É como jogar tinta na água para você não enxergar o fundo. Quando a mente está sobrecarregada, fica fácil empurrar qualquer decisão goela abaixo. Para não cair nesse turbilhão, a dica de ouro é pausar e simplificar. Diante de muita informação, respira. Pergunta para si mesmo: o que realmente importa? Aqui? Depois vai desmontando o quebra-cabeça devagar. Peça explicações, questione o que não entendeu e, se precisar, procure uma segunda opinião. É como se você estivesse limpando o vidro da janela. Só assim dá para ver o que está do lado de fora com clareza. E lembra, informação demais, quando não é bem digerida, vira confusão. E confusão é o terreno favorito dos manipuladores. Chegamos a uma das últimas artimanhas dessa lista: a famosa mudança constante de assunto. É aquela pessoa que, sempre que você tenta ter uma conversa séria ou trazer à tona um problema real, muda o foco, escapa pela tangente, desvia o papo para outra direção. Você fala do que te incomoda e, de repente, ela está falando de outra coisa, ou até te acusando de algo que não tem nada a ver. É como estar num labirinto onde, cada vez que você encontra uma saída, ela se transforma numa nova parede. O objetivo é te confundir, te cansar e, no fim, evitar qualquer confronto verdadeiro. Para lidar com esse tipo de manipulação, a chave é manter o rumo da conversa. Quando perceber que alguém mudou o assunto, volte ao ponto inicial com firmeza. Podemos voltar ao que estávamos falando. Isso é como pegar o volante do carro de volta, antes que te levem para uma estrada que você não escolheu. Ficar calmo também ajuda muito. Manipuladores contam com a sua frustração para desestabilizar tudo, mas o estoico, com sua mente centrada, sabe que a clareza é mais forte que o caos. Se a pessoa insiste em mudar o tema, questione: por que você está mudando de assunto? Esse simples ato de nomear o que está acontecendo joga luz sobre o jogo e muitas vezes desarma o manipulador na hora. E se, mesmo assim, a conversa não fluir de forma honesta, tudo bem encerrar. É como sair de uma mesa onde só você está jogando limpo. O respeito precisa ser mútuo.
Se não for, o silêncio também pode ser uma resposta. Ao longo dessa caminhada, vimos como a manipulação pode assumir várias máscaras: culpa, bajulação, medo, lógica distorcida, isolamento. E a verdade é que todos nós, em algum momento, já caímos em uma dessas armadilhas. Não é vergonha nenhuma. O erro só vira problema quando a gente insiste nele. Mas a partir do momento em que você reconhece os padrões, você começa a recuperar o controle. E isso, meu irmão, é liberdade pura. Como nos ensina o estoicismo, não temos controle sobre o que os outros fazem, mas temos total domínio sobre como reagimos. E quando você reage com consciência, firmeza e serenidade, ninguém mais tem o poder de te manipular. Você se torna uma fortaleza, uma rocha em meio ao vendaval. E cada vez que você se posiciona com clareza, você inspira outros a fazerem o mesmo. E assim, aos poucos, vamos criando um mundo com menos manipulação e mais verdade. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like e comenta aqui embaixo. Isso me ajuda a entender que estou no caminho certo e fortalece nossa comunidade de irmãos estoicos. Se você chegou até aqui é porque realmente busca crescer e aplicar o estoicismo na sua vida. Então se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente aprofunda esse conhecimento juntos. E me diz, qual ensinamento de hoje fez mais sentido para você? Comenta aqui porque eu leio tudo. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.